Vamos aqui dar início agora à reunião solene em homenagem à venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, pelos seus 370 anos de existência, conforme o requerimento número 2399 de 2024, de autoria do vereador Felipe Alecrim. Começando agora, vamos formar a mesa. Queria chamar o vereador Felipe Alecrim, autor do requerimento, para compor a mesa. Chamar também o senhor Anderson Pinto Alves dos Santos, provedor da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos. Chamar nesse ato o padre e amigo Paulo Dutra, neste ato representando a Arquidiocese de Olinda e Recife. Chamar também o senhor Marcos Paulo Aurélio dos Santos, neste ato representando todos os membros da Irmandade. Chamar a senhora Carmen Lúcia de Oliveira, decana da Irmandade. Peço agora que todos, em posição de respeito, possam ouvir o hino nacional brasileiro, executado pelo Instituto de Música Dom da Paz, Irmandade das Almas do Recife.
és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Agora eu convido o vereador Felipe Alecrim, autor do requerimento, para que ocupe a tribuna e faça as suas colocações. Boa tarde a todos. Quero iniciar minhas palavras saudando o senhor vereador e amigo Alcides Cardoso, que preside essa reunião solene, a quem agradeço e registro que é uma grande honra poder fazer parte dessa legislatura ao vosso lado, vereador. Fazer o registro também do senhor Anderson, nosso amigo Anderson Pinto Alves dos Santos, provedor da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, ao meu padre, sua bênção, meu padre, Padre Paulo Dutra, nesse ato representando a Arquidiocese de Olinda e Recife, mas é pároco da paróquia lá do Vasco da Gama, de São Sebastião, uma paróquia onde eu tenho muitos amigos e irmãos de caminhada. Saudar o senhor Marcos Paulo Aurélio dos Santos, nesse ato representando todos os membros da Irmandade, e a decana da Irmandade, a senhora Carmen Lúcia de Oliveira, e em nome da senhora Carmen eu saúdo todos os presentes, as pessoas também que nesse momento acompanham essa sessão plenária. Eu costumo dizer, meu padre, que Provérbios traz uma frase que nós precisamos carregar em nosso coração, é que a nossa língua tem poder de vida e de morte, e que então nós devemos usar a nossa língua para abençoar, para proclamar as maravilhas de Deus. Eu digo isso porque foi a graça de Deus que me trouxe até aqui. Eu sou um político, abracei essa missão, eu estou político, estou vereador e abracei essa missão fruto daquilo que muitos padres, diáconos, que o povo da igreja enxergou em nós. Eu não havia percebido essa vocação, mas como eu disse, foi a graça de Deus através desses irmãos que enxergaram em mim essa vocação de fazer da política um dom de servir. E eu me refiro a essa vocação porque quero também fazer um paralelo à vocação de cada um de vocês, que eu sei não deve ser fácil, não deve ser fácil fazer essa irmandade caminhar perseverante ao chamado de Deus para a vida de cada um de vocês, para aquilo que vocês são chamados a realizar na vida de muitos. Eu costumo dizer, em muitos discursos que eu faço aqui dessa tribuna, que ai do mundo se não fosse a Igreja Católica. E falo muitas vezes sobre o tripé que nos guia, que nos conduz, a palavra de Deus, o magistério e a sagrada tradição. É através daquilo que a igreja representa, é através da história da igreja que toda a humanidade caminha e norteia o senso de fraternidade, de comunhão, o senso de relação com o Deus que nós servimos. E aí eu faço o registro de que é uma grande alegria, presidente, poder homenagear essa irmandade que tem exatamente a missão de tornar viva essa memória, essa tradição de todos os irmãos que bravamente expulsaram os holandeses do nosso país. Manter viva a tradição do encerro e passos da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, de um modo muito particular, aqui na cidade do Recife, aqui no estado de Pernambuco. É preciso fazer o registro que essa devoção surge com a promessa feita por seus fundadores diante do altar da igreja de São Frei Pedro Gonçalves, para que o Senhor, Bom Jesus dos Passos,
ajudasse aqueles guerreiros a expulsarem os holandeses da nossa terra. A venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos do Recife é a mais antiga, presidente, e venerável instituição religiosa de devoção ao Senhor dos Passos aqui de Pernambuco, mas não só de Pernambuco, de todo o Brasil e das Américas, com 370 anos. O nosso maior desejo ao celebrar essa solenidade é contribuir com essa tradição que é mantida pelos irmãos dos Passos, com muita luta, atravessando e vencendo muitos obstáculos, com muita força de vontade, vencendo muitas batalhas, e batalhas que foram travadas ao longo de todos esses anos e que são travadas, talvez até com maior intensidade, nos dias de hoje, em que a tradição simplesmente é deixada de lado. Hoje em dia nós vemos por muitas vezes a customização daquilo que é a tradição e daquilo que a própria palavra de Deus traz para cada um de nós. Aqui em Recife, a procissão do Bom Jesus dos Passos acontece desde 1954. A imagem de Bom Jesus, do Bom Jesus dos Passos, foi abrigada lá na Igreja Madre de Deus e permanece até os dias de hoje. É preciso ainda, presidente, seguindo para o final das minhas palavras, fazer o registro que o Nosso Senhor dos Passos é uma invocação de Jesus Cristo e uma devoção especial na Igreja Católica a Ele dirigida. Faz memória ao trajeto percorrido por Nosso Senhor desde a sua condenação à morte até o seu sepultamento após ter sido crucificado naquele Calvário. Eu sempre costumo trazer uma citação de São Paulo que diz aos coríntios que quem semeia com mesquinhez, colhe com mesquinhez, mas quem semeia com generosidade, também colhe com generosidade. A palavra diz que cada um deve doar-se, contribuir, sem constrangimento, com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. E aí vem a promessa que Deus é capaz de nos enriquecer com toda espécie de graça, para que nós tenhamos sempre o necessário, mas também abençoe toda a boa obra. Se eu poderia do alto dessa tribuna desejar alguma coisa para vocês nesse momento, é que vocês continuem semeando com generosidade. Que a recompensa dessa tradição que vocês carregam com a própria vida de vocês, a recompensa por tudo que vocês fazem, vem do próprio Deus, do próprio Cristo Jesus. Que vocês sigam firmes, que vocês possam estar cheios do Espírito Santo de Deus, para que possam seguir sendo sempre um instrumento e um canal da sua graça em nosso meio. Então, que Deus possa abençoar a todos que fazem essa irmandade e que possa dar muitos anos de vida, ajudando cada um de vocês a perseverar e a fazer da sequência, da continuidade a essa belíssima tradição da nossa Santa Mãe Igreja. Que Deus abençoe, parabéns, que venham aí séculos e séculos para a gente estar celebrando aqui, nessa casa e em todas as casas legislativas do nosso país e do mundo. Deus abençoe todos vocês. Convido agora o vereador Felipe Alecrim para que faça a entrega do certificado à Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, pelos seus 37 anos de existência. Neste ato, sendo representada pelo provedor da Irmandade, senhor Anderson Pinto Alves dos Santos.
Não parando, convido agora o senhor Marcos Paulo Aurélio dos Santos para que ocupe a tribuna e faça suas colocações. Inicialmente, saúdo Sua Excelência, senhor presidente desta sessão solene, Alcides Cardoso, que preside esta reunião. Na sequência, saúdo Sua Excelência, o vereador autor do requerimento que ocasionou esta solenidade, o vereador Felipe Alecrim. Também cumprimentar nesta solenidade o provedor da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, senhor Anderson Pinto Alves dos Santos, meu provedor. Saudar o reverendíssimo Padre Paulo Dutra, que neste ato representa a histórica Arquidiocese de Olinda e Recife. E também saudar a excelentíssima senhora decana da nossa Irmandade, Carmen Lúcia de Oliveira. Saudar também a todos presentes neste recinto e os que nos acompanham pelas diferentes mídias. Não esqueçam de 1654, o Senhor dos Passos. A tricentenária e venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos do Recife, que é uma verdadeira família, externa neste momento a sua profunda satisfação e o júbilo que está no coração dos seus irmãos neste ano jubilar de 2024. Para a nossa veneranda instituição, este egrégio poder legislativo da Veneza brasileira está prestando justa e merecida homenagem a este sodalício católico que é o guardião da memória da restauração pernambucana no seio da sociedade recifense. Somos um verdadeiro relicário de refinado gosto da história de bravura dos heróis de Pernambuco, que é um povo combativo, como cantamos a plenos pulmões em nosso hino. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco, imortal, imortal. Pois não somos meramente religiosidade por religiosidade popular, e sim um tufão de glórias que reúne resistência, devoção, tradição, história, cultura e arte. Vossa Excelência, o vereador Felipe Alecrim, ao propor a esta augusta Casa Legislativa tão feliz e histórica propositura, não está fazendo proselitismo religioso, não, porque está aqui diante dos nossos olhos a representação de uma instituição que remonta os feitos gloriosos da restauração pernambucana e é um importante marco no processo de evangelização do Brasil e das Américas. Não esqueçam de 1654, o Senhor dos Passos. A nossa missão vai muito além do que montar e desmontar andores para procissões e levá-los sobre os nossos ombros pelas avenidas e pontes históricas desta terra de altos coqueiros. Somos o testamento vivo da própria história de Pernambuco e da promessa feita pelos nossos antepassados. André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, Francisco Barreto de Menezes e Antônio Dias Cardoso. Chega a ser impossível, a bem da verdade,
para um historiador sério falar sobre a história do imenso estado de Pernambuco, com as suas lutas e glórias, sem ter que contar em pormenores a promessa feita pelos heróis da restauração pernambucana ao Senhor dos Passos, para que ficássemos livres do jugo holandês. Logo, o ato celebrado por todos nós, todos os anos, na Semana da Paixão, semana que antecede a Semana Santa, é um ex-voto dos nossos bravos heróis. Um ex-voto que se move há 370 anos e está presente no imaginário e no cotidiano das famílias recifenses. E os jornais antigos, como o Diário de Pernambuco, evidenciam tudo isso que agora nesta tribuna falo. Não esqueçam de 1654, o Senhor dos Passos. A nossa Irmandade é a mantenedora da devoção ao Senhor dos Passos. No passado já congregou os notáveis daquela geração, como barões, militares de alta patente, autoridades civis e religiosas, exército, marinha, aeronáutica e grandes vultos históricos que vergaram sobre os seus ombros o manto deste Senhor do corpo santo em forma de capa. Como irmãos e irmãs do Senhor dos Passos, quando nos revestimos desta capa, que aqui todos me veem trajando, é como que o derramado sangue do nosso Senhor a nos proteger e livrar de todo mal. Celebrar esta data tão cara para todos nós, na casa de José Mariano e do povo do Recife, é como que renovar as forças, e mesmo chega a ser um novo alvorecer para a nossa dileta entidade, que roga sem cessar as graças deste poderoso Senhor sobre todo o Estado, o qual Ele é o único responsável pela sua restauração e liberdade até os dias de hoje. Não esqueçam de 1654, o Senhor dos Passos. Quantas lutas, senhor presidente, suor, lágrima, estão impregnados nestes 370 anos de muita resistência e resiliência. Quem nos vê não sabe pelo que já passamos para manter essa devoção viva no coração da Igreja Arquidiocesana de Olinda e Recife até os dias de hoje. São muitos anos de intenso trabalho e dedicação, como Sua Excelência aqui nesta tribuna lembrou. Mas aquele que nos chamou à missão tem nos sustentado e dado forças para que superemos as barreiras e batalhas do dia a dia e vençamos também esses tempos difíceis e que está cada vez mais distante de Deus. Aqui neste espaço, uma prece ardente aos céus por todos os nossos irmãos e irmãs que durante estes últimos anos tombaram, dando a própria vida em forma de serviço para que esta gloriosa tradição continuasse a existir na capital pernambucana. Graciliano, seu Alberto, Sônia e uma multidão incontável de fiéis dos Passos. Repouso às suas almas. Não esqueçam de 1654, o Senhor dos Passos. Por fim, a devoção ao Senhor dos Passos do Recife, a quem devem os nossos heróis a restauração pernambucana, é um testamento eloquente da mais genuína e autêntica devoção e manifestação religiosa da geração passada e da atual geração. Ela carrega em si elementos da religiosidade e piedade do povo pernambucano, como também simbolismos da batalha triunfal dos Montes Guararapes, onde nos sagramos vencedores do invasor holandês.
no final destas breves linhas, que buscam evidenciar e imortalizar a nossa gratidão e súplica para que as autoridades que nos prestigiam ou que tomarão ciência desta solenidade histórica possam debater e fazer surgir políticas públicas para a salvaguarda, o incentivo, a valorização, a preservação e divulgação de manifestações como as sagradas procissões do encerro e passos da paixão do Senhor do Recife, que no passado chegava até ser ponto facultativo nas repartições públicas do estado de Pernambuco. Que o Senhor dos Passos, dos umbrais da eternidade, por meio de Maria Santíssima, a Virgem das Dores, nos alcance com as suas mãos ensanguentadas e nos abençoe poderosamente, hoje e sempre. Muito obrigado. Dando continuidade, eu chamo agora, eu convido o Instituto de Música Dom da Paz, da Irmandade das Almas do Recife, para uma apresentação musical. Boa tarde a todos e todas. Nós iremos executar 3 músicas. A primeira, um conhecido coral com melodia atribuída ao compositor Pergolese, inclusive contemporâneo à criação da Irmandade, conhecida como A Paixão de um Deus Amante, que com certeza deve ter estado no repertório de tantas procissões ao longo dos séculos da Irmandade dos Passos. A segunda obra, a área Ich folge dir gleichfalls, do compositor Johann Sebastian Bach, da Paixão segundo São João. Então, uma peça dentro da espiritualidade do tempo da Paixão, tão própria Irmandade, e que principalmente fala no seu texto em alemão sobre o caminhar, a caminhada, que é também tão própria, a ação da procissão, inclusive pensando até numa imagem de nós também que caminhamos rumo à eternidade. Então, dessa caminhada rumo à luz que é Cristo. E a última peça, um conhecido spiritual, Amazing Grace, que justamente nos contextualiza nessa grande graça misericordiosa e maravilhosa que é a paixão de nosso Senhor. Então vamos todos ouvir. A paixão de um Deus amante, meditável de cristãos e contritos neste instante, a chorai, irmãos, já que foi nossa maldade que o fez tanto padecer.
Dando continuidade, eu convido agora o senhor Anderson Pinto Alves dos Santos, provedor da Irmandade, para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. Boa tarde a todos, graça e paz da parte de Deus. Senhor vereador Alcides Cardoso, presidente desta reunião solene. Caríssimo amigo Felipe Alecrim, vereador desta casa, tenho muito orgulho de ser seu amigo, autor do requerimento desta solenidade. Ao reverendíssimo amigo Padre Paulo Dutra, um amigo que Deus e o Senhor dos Passos deu para a vida. Ao caríssimo e amigo e irmão Marcos Paulo Aurélio dos Santos, soldado junto de muitas batalhas. A caríssima amiga, mãe e todos os pronomes aí que a vida der, a senhora Carmen Lúcia de Oliveira, que está comigo em todos os momentos, bons e difíceis, né? É uma pessoa que eu tenho maior estima e consideração. Na pessoa da Carmen, eu saúdo todos os meus irmãos, membros e membros da Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus Passo aqui presente, e a todos que fazem parte da equipe do vereador Felipe Alecrim e da Comissão de Intervenção das Irmandades. A devoção ao Senhor Bom Jesus dos Passos do Recife, iniciada a fundação da Irmandade em 1654, após a expulsão completa dos holandeses de Pernambuco, marca não apenas o início da devoção na cidade, mas também um marco importante da história religiosa do Brasil e das Américas. Tendo início uma famosa lenda que hoje pouco é conhecida pelo povo pernambucano, mas que já foi alvo de grande devoção e zelo. Conta a história que numa noite de frio e chuva áspera, clareada de relâmpagos e sonoro de trovões, pleno inverno recifense, o frade leigo que estava como porteiro do convento do Carmo de Olinda, ouviu bater repetidamente à porta. Abriu-se e a deparou com um velho encharcado, humilde, trêmulo, com uma voz extremamente doce e triste, suplicando agasalho por uma noite. O porteiro, zangado com o atrevimento, recusou a hospedagem e mandou dormir na rua ou embaixo das pontes, e fechou o portão. O velhinho lá se foi cambaleando, arrimando a um bordão até a igreja de São Frei Pedro Gonçalves, onde bateu. O porteiro sacristão atendeu o novo pedido com voz expirante. O porteiro compadecido fez o velho entrar e deu-lhe o que comer, com o que se enxugar, indicou um recanto no banco da nave da igreja, onde poderia agasalhar-se e dormir em cima de um colchão. Pela madrugada, o sacristão foi acordar o velho, levando uma esmola de despedida. Não encontrou. Enchia o colchão uma maravilhosa imagem do Senhor dos Passos, vestida de seda lilás, com um resplendor de prata, tão rica, imponente e poderosa, de semelhança divina, que o sacristão dobrou-se, os joelhos contritos. Quando se espalhou, verificado pelo povo que o velhinho mendigo fora o próprio Senhor do Corpo Santo, os frades do Carmo penitenciaram sem culpa maior, pela falta de hospitalidade manifestada pelo irmão leigo da portaria. E como o Senhor do Corpo Santo procurara, primeiramente, o convento do Carmo, alegaram que tinham direito à posse da imagem. Os padres da igreja de São Frei Pedro Gonçalves retrucaram e o caso foi a juízo com debatido e longo verboso processo. Tornados tão volumosos os tomos da demanda que eram transportados no jumentinho. Mas a igreja de São Frei Pedro Gonçalves ganhou o pleito, cedendo apenas ao convento do Carmo a honra de hospedar o Senhor do Corpo Santo por uma noite, a noite que fora recusada ao velhinho misterioso de fala triste. A igreja do Corpo Santo, outra hora rutilante de luzes, desapareceu arrasada pelos engenheiros que desejavam ampliar a cidade. A igreja da Madre de Deus maternalmente acolheu o Senhor do Corpo Santo numa de suas salas
e lá continua sem mais ter volvido a cumprir a tradicional visita ao convento do Carmo de Olinda. A celebração da primeira procissão do encerro, em 1654, não só solidificou a devoção local ao Senhor Bom Jesus dos Passos, mas também estabeleceu uma tradição duradoura que ecoaria através dos séculos. Essa devoção se espalhou pela região nordeste do Brasil e, eventualmente, por todo o país, influenciando as práticas religiosas e culturais em diversas comunidades. É importante ressaltar que a fundação da Irmandade e a devoção ao Senhor Bom Jesus dos Passos em Pernambuco e no Brasil ocorreram um contexto histórico marcante para Pernambuco e para o Brasil. A Batalha do Monte Guararapes, travada entre os anos de 1648 e 1649, foi um ponto crucial na expulsão definitiva dos holandeses da região, concluída em 1654. Entre os combatentes que participavam dessa histórica estavam André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, Francisco Barreto de Menezes e Antônio Dias Cardoso. Esses heróis da resistência foram também os fundadores da venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, que prometeram, antes das cruciais batalhas, realizar uma grande procissão em ação de graças a Deus, caso obtivessem vitória sobre os invasores calvinistas, que oprimiam os católicos na prática de sua religião. Aí é considerado por muitos o embrião do exército brasileiro. Ao longo dos séculos, a devoção ao Senhor Bom Jesus dos Passos, em Recife, evoluiu acompanhando as transformações sociais, culturais e religiosas da região. A Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, do Recife, nome este também que sofreu várias modificações com o passar dos tempos, tendo seu primeiro nome, Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da Armada, depois passado para a Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos do Corpo Santo, e após a demolição, em nome do progresso, a saudosa Igreja de São Frei Pedro Gonçalves passou a ser conhecida como a Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos do Recife. Tem testemunhado um papel fundamental na preservação e na promoção desta devoção ao longo dos anos. Com o passar do tempo, a procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos do Recife se tornou uma das mais importantes celebrações religiosas da cidade, atraindo milhares de fiéis e turistas a cada ano, especialmente até os anos 70. No entanto, nas últimas décadas tem havido um esvaziamento desta devoção. Este esvaziamento reflete desafios enfrentados pela sociedade moderna, como a mudança nos valores religiosos, a secularização e as pressões do cotidiano que dificultam a participação ativa em práticas devocionais tradicionais. Além disso, questões como a segurança pública e a infraestrutura urbana também podem ter impacto na realização e na participação de eventos religiosos de grande porte. Apesar desse contexto desafiador, a Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos do Recife e os fiéis dedicados continuam a trabalhar arduamente para manter viva a tradição da procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos, buscando formas de revitalizar a devoção e atrair nova geração de participantes. É um esforço contínuo para preservar e fortalecer uma das mais antigas e veneráveis tradições religiosas da região, reafirmando a importância da fé e da devoção na vida da cidade do Recife e de Pernambuco. Portanto, a devoção ao Senhor dos Passos em Recife não é apenas o início da devoção da cidade, mas também representa um capítulo significativo da história religiosa do Brasil, ligada à resistência e à luta pela liberdade. É um legado duradouro que ressoa em toda a região das Américas. A Igreja do Corpo Santo. Como falar da Irmandade dos Passos e não lembrar da nossa casa? A Igreja de São Frei Pedro Gonçalves, também conhecido como Igreja do Corpo Santo do Recife, era um tesouro histórico, arquitetônico da capital pernambucana. Situada em uma área de grande importância cultural, a igreja foi erguida no século XVI e desempenhou um papel significativo na vida religiosa e social da cidade. Contudo, em 1913, essa joia foi cruelmente demolida em nome do progresso.
um ato que ainda hoje ressoa como uma lamentável perda para o patrimônio cultural do Recife. A demolição da Igreja do Corpo Santo é um exemplo flagrante de como, em diversas ocasiões, a busca desenfreada pelo progresso pode resultar em danos irreparáveis ao legado histórico de uma comunidade. No início do século XX, o Recife passava por um processo de modernização e urbanização acelerada. A pressão por novos espaços e adaptação da cidade às novas demandas urbanas muitas das vezes ignoravam o valor histórico e cultural das edificações centenárias. O ato de demolir a Igreja do Corpo Santo para abrir caminho para o que foi chamado o progresso revela uma mentalidade que negligencia a importância do patrimônio histórico como um alicerce da identidade cultural de uma cidade. Edifícios como essa igreja não são meramente estruturas físicas, são testemunhos silenciosos de histórias, tradições e vidas que contribuíram para moldar a sociedade contemporânea. A crítica a essa demolição absurda se baseia na compreensão de que o desenvolvimento urbano deve ser harmonizado com a preservação do patrimônio histórico. A modernidade não pode ser um pretexto para a destruição de um legado e enriquecer a memória coletiva de um povo. A demolição da Igreja do Corpo Santo do Recife privou futuras gerações de uma conexão tangível com o seu passado, substituindo o velho e o valioso pelo novo, muitas vezes passageiro. A história do Recife, de muitas outras cidades, é repleta de exemplos de edificações sacrificadas em nome do progresso. No entanto, este tipo de progresso, que não respeita o patrimônio cultural, acaba por empobrecer a própria cidade, privando-a de elementos que a tornam única e especial. Preservar construções históricas é fundamental para manter viva a identidade cultural e proporcionar um senso de continuidade e pertencimento de novas gerações. Em resumo, a demolição da Igreja de São Frei Pedro Gonçalves foi um erro histórico, fruto de uma visão limitada e insensível ao valor ao patrimônio cultural. Que esse triste episódio sirva de lição, ressaltando a importância de uma abordagem equilibrada entre o desenvolvimento e a preservação, garantindo que o progresso não apague marcas valiosas deixadas pelo tempo. Com imenso júbilo e profundo sentimento de gratidão, venho expressar a minha honra em fazer parte da venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos do Recife. É uma bênção poder integrar esta nobre instituição, que há séculos dedica-se com fervor, devoção, à perpetuação dos valores cristãos e à difusão da fé através das sagradas procissões. A responsabilidade que recai sobre cada membro da Irmandade é, sem dúvida, grandiosa. Somos chamados a ser os guardiões e propagadores da mensagem do amor, sacrifício e redenção contida na paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. As sagradas procissões não são meras tradições religiosas, mas sim poderosas manifestações de fé que convidam a comunidade a refletir sobre o sofrimento e a misericórdia divina. Ao participar dessas procissões, sentimos o peso da cruz e a profundidade do sacrifício de Cristo, revivendo cada passo de sua dolorosa caminhada até o Calvário. Nosso compromisso é tornar visível essa jornada de dor e esperança, transmitindo aos fiéis e a público geral a magnitude do amor de Jesus por toda a humanidade. Cada procissão é uma oportunidade de evangelização, um momento de união e renovação da fé. É através deste ato de devoção pública que mantemos viva a memória do sacrifício do Redentor de Cristo, inspirado muitos a seguir seus ensinamentos de amor e perdão. Portanto, com humildade e gratidão, reitero a minha felicidade em fazer parte da venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos do Recife. É um privilégio e uma responsabilidade que abraço com devoção, comprometendo-me
a contribuir para que, através das sagradas procissões, possamos continuar levando a mensagem transformadora da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os corações. Caro presidente, neste momento eu peço para quebrar o protocolo e pedir para que o irmão Daniel, junto com o futuro da Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, as crianças aqui presentes, subam até essa tribuna para entregar ao caríssimo amigo e irmão, o vereador Felipe Alecrim, uma lembrança de nosso sodalício. Por fim, e sem mais delongas, eu peço ao Senhor dos Passos que continue abençoando a cidade do Recife, a esta casa, aos senhores vereadores da cidade do Recife, que são peças fundamentais para a mantedura da religiosidade do nosso sodalício também. Agradeço a todos aqui presentes e rogo ao Senhor dos Passos, como a gente muitas vezes diz na rua, falta pouco, é pesado, mas a gente só larga quando a gente termina. Então, até o fim da nossa vida, como diria o irmão Marcos Paulo, nós só largamos o Senhor dos Passos quando nós descemos a ataúde de mãos cruzadas. Forte abraço e Deus abençoe a cada um e a cada uma desta trissecular Irmandade. Presidente, pela ordem, só para agradecer esse belíssimo presente, essa lembrança, falar que é impressionante perceber a emoção de cada um no discurso que foi proferido pelos nossos irmãos, fazer uma correção, minha equipe sempre atenta, vereador, o senhor está homenageando, são 370 anos
o senhor falou 1954, eu disse, roubei 30 anos 300 anos dessa Irmandade, então fazer essa correção. E também pedir, presidente, que a gente retome o tempo do Instituto de Música Dom da Paz, porque eram 3 apresentações, e o presidente correu um pouquinho, e a gente deixou de ouvir uma belíssima canção. Então, se Vossa Excelência puder conceder, eu agradeço. Totalmente autorizado. E me desculpe. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that bound my heart to fear, and grace my fear relieved. Oh, precious that grace appeared, that all I first believed. Bom, já chegando quase ao final da solene, né? Eu quero dizer aqui, como o vereador Felipe Alecrim falou, na política também faz amigos. Então, é uma amizade que nós fizemos realmente de fé, com eu e o vereador Felipe Alecrim. Sua solene, como sempre, é uma aula, um aprendizado para a gente. Hoje eu tive uma aula aqui. Um grande prazer de revê-lo, Padre Paulo, Padre do meu coração, o senhor sabe disso, né? Dizer assim, pelo que eu vi realmente, sou católico, apostólico, praticante, né? Digo que 370 anos perseverando não é brincadeira, né? E quando você vê essas criancinhas aqui subindo, rindo, alegres, então o futuro está garantido. Então, vocês estão garantindo um futuro que é o mais importante. Sejam realmente firmes, viu, crianças? Sejam firmes até o fim. Não abram mão disso. E dizer que é um aprendizado, vereador. E está de parabéns o senhor, de parabéns à casa, por ter acolhido essa solene. De parabéns a todos vocês. E lembrem-se de 1654. Convido agora a todos que, em posição de respeito, ouçam o hino da cidade do Recife.
Chegamos ao fim. Dou agora por encerrada a presente reunião solene e convido a todos para um coquetel no Salão Nobre desta casa. Muito obrigado e boa tarde a todos. Parabéns, vereador. Deixa eu fazer um convite aos presentes. Como diz meu padre Romeu, 95 anos. Do jeito que ele vai chegar aos 370. Vamos juntar aqui para a gente bater um retrato.